Olá! É inegável a força econômica e social do pequeno empreendedor brasileiro. Dos 22 milhões de pequenos negócios no país, 99% são micro e pequenas empresas responsáveis por quase 30% de toda a riqueza produzida por aqui e 55% dos empregos com carteira assinada. Somente em 2022, esses negócios injetaram 420 bilhões na economia e o setor está em franca expansão. Na última década, o número de microempreendedores individuais aumentou 10 vezes. Em 2023, foram abertas mais de 850 mil micros e pequenas empresas, que geraram mais de 1 milhão de novos postos de trabalho. Dados da pesquisa recente do Sebrae. Mas apesar de todo esse potencial, muitos desses empreendedores, cerca de 60%, fecham antes mesmo de 5 anos do negócio. E é nesses momentos de crise que o microcrédito, com suas linhas especiais, pode ser a salvação e a alavanca para uma gestão financeira mais saudável e sustentável. E nós vamos entender melhor como funciona o microcrédito neste podcast. Nós reunimos aqui no estúdio, para essa conversa, executivos de 4 bancos que são muito fortes em microcrédito, a começar pelo Banco do Nordeste, um dos primeiros bancos brasileiros a oferecer um programa de linhas especiais de crédito lá em 1997. E quem fala pelo banco é o superintendente do Crédito Amigo, Elton Chagas Mendes. Elton, muito obrigada por ter vindo de Fortaleza, especialmente para esse nosso encontro. Bem-vindo. Eu que agradeço, Mona, a oportunidade de estar aqui com vocês e falar sobre o Crédito Amigo e falar também sobre o perfil dos nossos microempreendedores, da nossa área de atuação. Vai ser muito interessante a nossa conversa. Nós trouxemos também um banco privado, o Santander, com grande experiência em microcrédito. Aqui conosco, Fernando da Hora, head do Prospera Santander Microfinanças. Fernando, bem-vindo. Obrigada pelo seu tempo. Muitíssimo obrigado pela oportunidade de estar aqui. Acho que, como você comentou, hoje o Santander é um banco que está atuando há 20 anos no microcrédito brasileiro e a gente, assim como o Elton, como a Luciana, a gente está super envolvido com o dia a dia e eu tenho certeza que a gente vai fazer desse bate-papo algo super interativo e bacana. Pois é, nós convidamos também a Luciana Silva Barbosa de Carvalho, gerente executiva da Unidade de Clientes MPE do Banco do Brasil, e ela também veio especialmente aqui participar desse podcast. Obrigada pela presença, você veio de Brasília. Para a gente é um prazer enorme poder estar falando aqui um pouco do Banco do Brasil, do quanto a gente tem apoiado esse segmento. Só o ano passado, em 2023, foram 100 bilhões emprestados para esses micro e pequenos empreendedores. Então vai ser um prazer estar contando aqui um pouco para vocês sobre o nosso projeto e sobre a nossa plataforma Mulheres no Topo. Muito bom. E nós estamos também com um convidado remoto pela Caixa, Samuel Crespi, Superintendente Nacional de Crédito Pessoa Jurídica, que participa de Brasília. Obrigada, Samuel, por estar conosco aqui nessa entrevista. Eu que agradeço o convite, Mona, muito obrigado. Para a Caixa é sempre muito bom falar desse assunto, a gente se orgulha muito em falar, em atender o cliente, em encontrar soluções para o empreendedor desde o seu nascimento, desde o seu estágio inicial, até todo o ciclo de vida e desenvolvimento que tem uma empresa no país. Então é muito bom estar aqui com vocês, com esse time bacana aqui, para a gente bater um papo sobre um assunto tão importante. Obrigada, de fato a gente reuniu um time muito legal. E antes da gente falar mais especificamente das linhas especiais de microcrédito, nós não podemos deixar de comentar o Acredita, lançado pelo governo. Tem o Acredita no primeiro passo, um programa de microcrédito direcionado aos inscritos no Cade Único, e tem o Acredita no seu negócio, como uma versão do Desenrola para micro e pequenos empresários negociarem as suas dívidas. Segundo o ministro do Empreendedorismo, Márcio França, o programa de incentivos terá desconto médio de 40%, mas pode chegar até 90%. Qual a expectativa de vocês em relação ao Acredita? A gente tem uma expectativa muito grande de poder fazer com que esse empreendedor volte com o seu negócio, né? Resolva as suas dívidas. A gente tem feito toda uma estratégia para poder entender e estudar as dívidas que esse público tem conosco e a gente está fazendo condições diferenciadas. No caso do banco, é o Desenrola MPE ali e poder
aproveitar que esse público vá até o Banco do Brasil, solucione as suas dívidas, nós vamos estar abertos e com certeza vamos fazer o melhor para poder solucionar esse problema. Uhum. Eu acho que é um pouco disso aí. A gente também está acreditando muito no programa Acredita, né? A gente está com uma expectativa muito boa. Estamos conversando com o MDS, com o Ministério do Empreendedorismo, justamente para adaptar todo o nosso processo às necessidades do programa. Mas a ideia é levar a todos os nossos clientes que se enquadram nas oportunidades que a gente tem dentro dele, assim como a gente fez no Desenrola Brasil, que foi um sucesso, né? A gente deu a oportunidade de muitos microempreendedores voltarem a poder operar com os bancos, não necessariamente com um banco, mas com todos eles, porque limparam seus nomes, né? A gente teve lá descontos que chegaram até 96% em cima da taxa de juros, então foi realmente uma grande oportunidade. A gente ainda vê um grande movimento no Desenrola Brasil, né? E assim, a gente tem expectativa muito boa com o novo programa, que agora para a pessoa jurídica a gente pode estar oferecendo aí os mesmos benefícios que a gente ofereceu para a pessoa física. Então, são grandes as expectativas. E do outro lado, até para o microempreendedor que vai entrar na sua primeira operação, né, no microfinanciamento, a gente vai ter também um fundo garantidor para operar. Talvez com isso a gente consiga, inclusive, baixar as taxas de juros desse programa. E aí sim a gente ampliar ainda cada vez mais o número de oportunidades de geração de emprego, manutenção de renda, enfim. É isso que a gente espera com um novo programa que está vindo por aí. E Elton, se você me permite, já aproveitando esse ponto, acho que baixar as taxas é algo super bacana, mas mais do que isso, o fundo garantidor vai permitir que a gente conceda mais crédito, que a gente possa alavancar ainda mais e com isso a gente leva o microcrédito para outras regiões ou para aqueles clientes que até hoje não conseguiram acessá-lo. Uhum. Nos programas de vocês, dos bancos, cada banco individualmente, que a gente já comentou aqui, tem fundo garantidor também? No microcrédito produtivo orientado, hoje a gente não tem. Uhum. Vai ser a primeira, eu diria, oportunidade aí. Uhum. Mas eu acredito que o Samuel está querendo falar ali também. Ele já está com um jeitinho de... Fala, Samuel! Fique à vontade, Samuel. A gente tem fundo garantidor em outras linhas para micro e pequenas empresas, hoje para o microcrédito não, e a grande expectativa de ter isso num programa de microcrédito é justamente o que a gente comentou antes, de conseguir ampliar o público. Acho que o desafio, a possibilidade de levar microcrédito para empreendedores que a gente ainda não conseguiu levar é um ponto importante do Acredita. O segundo, que é a gente recuperar financeiramente algumas empresas, né? A gente conversa muito com associações de empresas e esse tem sido o principal pleito das associações. Olha, muito mais do que crédito nesse momento, tem alguns colegas que precisam de crédito, né? Alguns associados, mas a principal ajuda que os bancos podem trazer, o governo pode trazer, é justamente criar uma linha para a gente tirar da situação de endividado algumas empresas. Isso vai ajudar muito mesmo. A gente está com essa expectativa muito alta em relação ao programa. E a gente vai ter o Procred, né, 360, que também é uma linha específica os pequenos empreendedores até 360 mil. Isso também vai apoiar, porque a gente vai ter uma garantia maior para poder ampliar o crédito para eles. Então, isso também é uma atratividade no programa que a gente está trabalhando bem para poder sustentar, né, e colocar isso de pé para o empreendedor. E ainda tem o outro lado, né, que o governo lançou, acredita também, para os microempreendedores que estão cadastrados no Cade Único. E aí, com a garantia. E a ideia é que a gente possa suprir as necessidades financeiras daquele microempreendedor para que ele até saia dos programas sociais ou não venha mais a depender. Mas a gente vê também um movimento muito interessante quando a gente fala em microempreendedor, né, que nós apoiamos lá através do Crédito Amigo, é que a transformação de vida dele talvez não tire ele do Cade Único, mas tire a família, tire o filho. Ele tem o prazer de dizer que conseguiu trazer formação para os filhos, que conseguiu comprar uma casa própria, que conseguiu mudar a realidade dele. Talvez ele ainda não saia do programa, mas os filhos com certeza vão ter novas oportunidades e não vão depender dos programas sociais do governo. Acho que o Acredita traz um pouco disso, né? Essa necessidade de transformação. E é o que mais a gente vê dentro dos programas de microcrédito do Crédito Amigo. É muito interessante.
Eu gostaria de explorar o perfil desse pequeno empreendedor brasileiro, né? O Elton falou aqui que a gente vai falar de perfil também. A pesquisa do Sebrae, que eu citei há pouco, ela revela ainda que 3 em cada 10 brasileiros adultos de 18 a 64 anos possuem ou estão envolvidos com um negócio próprio. E quem são esses brasileiros? Qual é o percentual de mulheres, de jovens? Nos últimos anos, vocês perceberam mudanças nesse perfil? Vou começar primeiro pelos presentes aqui no estúdio, Ladies First, Luciana. Percebemos sim, né? As mulheres estão tomando conta desse espaço. Inclusive no banco nós temos 3 milhões de micro e pequenas empresas, 43% dessas empresas já são lideradas ou tem algum segmento dentro do conselho da empresa já com mulheres. Então a gente viu que esse comportamento, né, a família, né, a mulher liderando ali a família tem sido bem presente. Elton? Bom, é bem interessante falar sobre isso, porque a gente, especificamente no Crédito Amigo, a gente trabalha com microcrédito produtivo e ele é uma porta de entrada para principalmente o jovem, né? A gente tem hoje no nosso público, nós temos mais de 2 milhões de clientes ativos e quase 27% são pessoas de 18 a 34 anos. A maioria deles é a primeira oportunidade, então a gente tem incentivado muito isso. E do outro lado, a gente tem realmente visto a mulher como, eu diria assim, o central mesmo, a pessoa mais importante do processo de microcrédito no Brasil. Nos nossos 2 milhões de clientes, 69% são mulheres. Elas são realmente empreendedoras natas. Elas desenvolvem atividades dentro de casa e transformam isso em um negócio para agregar valor à renda da família. E no Santander, notou-se que a mulher também é a força motriz desse país? Sem dúvida, sem dúvida. No nosso caso, a gente tem números super parecidos ao que o Elton acaba de comentar. Hoje nós temos por volta de 1.200.000 clientes, dos quais 65% são mulheres que ancoram a família, enfim, com perfil que também de jovens empreendedoras, ou seja, que a gente tem entre 20 e 45 anos, a grande maioria do nosso público. Uhum. Samuel, coloco você também aí de Brasília nessa conversa. Alguma diferença com a Caixa ou estamos nesses números também aí com vocês? Muito, muito próximo desses números. Acho que tem um ponto importante que é legal a gente citar quando a gente fala do país todo, é que a gente percebe um aumento do empreendedorismo feminino, a gente percebe um aumento também do interesse pelo jovem em empreender, em ele buscar a alternativa do empreendedorismo como uma das primeiras alternativas ao seu ingresso, digamos, na atividade produtiva. Isso é muito legal. E um grande desafio para os bancos é entender as especificidades regionais, entender as diferenças regionais e conseguir levar as diferentes soluções às diferentes necessidades do país. Acho que esse é o ponto de desafio aí nosso. Agora, gente, e o idoso, a pessoa que estava empregada até pouco tempo e aí perde emprego, porque aí já começa aquela coisa que tem o etarismo, já é considerada velha para o mercado de trabalho e tal. Vocês não contemplam? Vocês estavam falando, eu só estava pensando nisso, porque me dá a impressão que as pessoas começam a empreender também lá pela faixa entre 50 e 60, não? Sim, com 55 anos acima, nós temos 18% dos nossos 2 milhões de clientes. E são empreendedores muito fortes. Muitos deles vêm do mercado, se aposentam e começam a empreender. E isso tem o apoio nosso lá para começar a atividade, prosperar, ganhar ainda mais renda com a atividade que ele escolheu para elaborar depois da aposentadoria. Então, acima de 55 anos é um público muito significativo e dos melhores pagadores. E dentro desse público, muitas mulheres também. Então, e eu acho importante a gente acrescentar aqui, Elton, que esse público, dada todo o conhecimento que ele traz consigo, ele acaba performando melhor os seus negócios e faz com que os negócios tenham uma performance melhor e, obviamente, é um melhor pagador dentro de um contexto do microcrédito produtivo orientado. Exatamente o que a gente percebe, principalmente o empreendedorismo pós-aposentadoria, ele traz consigo uma bagagem de conhecimento que torna a empresa mais resiliente. Os números de fechamento de empresa nessa faixa, eles são menores. Então, a gente percebe que tem que aproveitar também esse empreendedorismo
nas faixas mais elevadas. Uhum. Bom, falando agora de pequenos negócios, quais são os mais comuns? Varia de região a região do país. Imagino que o empreendedor do Nordeste seja diferente do empreendedor urbano, né, de grande metrópole, né? Elton, Fernando, Luciana, Samuel, vocês querem comentar um pouco sobre isso, a regionalidade? Olha, eu posso iniciar, se meus colegas me permitirem, mas assim, nós, hoje no Santander, a gente atua muito mais com o microcrédito urbano. E o que a gente percebe é que os principais setores de atuação são confecção, cosmético, e a gente tem também o serviço de alimentos, muitos bares e restaurantes dentro dessa faixa. No banco também isso não muda muito. O comércio varejista mesmo, restaurantes, essa área de beleza, estética, né, ela está crescendo cada vez mais. E a gente tem visto também aproveitar dessa capilaridade grande do banco, que a gente está presente em todas as regiões. A gente vê que no Nordeste também a gente tem crescido bastante a questão do artesanato, desse viés próprio, né? O pessoal está se aproveitando das origens que a gente tem da nossa cultura para divulgar, inclusive até exportar, né? A gente tem feito programas de primeira exportação e essas empresas têm começado a veicular tanto aqui quanto fora. Isso é bem interessante. Bacana. A gente também vê lá mudanças significativas. Nós trabalhamos só no Nordeste, uma parte de Minas, uma parte do Espírito Santo, mas a gente vê, por exemplo, dentro do próprio Nordeste, a gente tem estados com muito mais força em comércio e outros em indústria, porque a gente tem pequenas unidades industriais, mas isso, sim, depende muito da cultura do local. Tem estados que o artesanato é muito forte e a gente entra muito forte no artesanato. Outros, os ambulantes de praias, a gente tem um litoral muito vasto lá no Nordeste, então a gente apoia muitos ambulantes. A área de serviços, né? A área de serviços está crescendo bastante, a gente tem hoje 13% dos nossos clientes na área de serviços, mas a gente vê um crescimento muito forte nisso. Samuel. A gente percebe muito nas especificidades regionais a questão de polos de desenvolvimento, né? Às vezes algum setor ele começa a se desenvolver em alguma região e torna uma força motora daquela região. E aí, para conseguir capturar ainda mais isso, a Caixa tem feito muitas parcerias com instituições de microfinanças locais que às vezes conseguem entender a realidade de cada região com um pouquinho mais de profundidade e entregar, quando a gente fala principalmente do microcrédito, em que não é só o crédito, a gente precisa entregar a orientação adequada, essas parcerias nos permitem entregar a orientação de forma mais efetiva. Isso que o Samuel falou é bem importante. O banco, a gente tem feito uma especialização. Então, a gente distribuiu no Brasil 7.000 funcionários, uma rede especializada mesmo, pessoa jurídica, para poder estar atendendo de perto e fazendo essa assistência desse empreendedor. Porque muitas vezes ele precisa de uma capacitação, entender para que ele vai usar mesmo o dinheiro, né? Se é para um investimento, se é para uma linha de crédito, se é para um giro, né? Se é só para o estoque, para ele poder abastecer. Então, a gente tem orientado bastante eles nesse sentido, do início, o que é que eles precisam, o que eles vão usar esse dinheiro. Muitas vezes a pessoa se perde, né, na gestão e acaba também utilizando o dinheiro para viver, e aí fica aquela bagunça, né? Mistura, né, as finanças pessoais com a da empresa, então a gente tem Exato. apoiado bastante nesse ponto. E eu acho que vale a pena a gente citar, assim, dado a natureza do nosso país, assim, então tem tanta assimetria cultural e até mesmo da indústria e serviço local, a gente tem, como a gente tem uma atuação a nível Brasil, a gente tem que formar as pessoas de acordo com a necessidade. Para quê? Para que elas possam não só prover o recurso, mas também orientá-los na melhor maneira de conduzir cada um dos negócios, né? Uhum. Eu acho que entender o perfil de cada um é muito interessante. E essa parte do acompanhamento que a Luciana falou é fundamental. Nós trabalhamos com 3.600 agentes de microcrédito, mas eles fazem um plano de negócio dentro do empreendimento, conhecendo a cultura do local ali, conhecendo a necessidade do empreendimento, junto com o empreendedor, para montar a estratégia da operação, se seria um capital de giro, se seria um investimento. Isso tem dado muito certo. No nosso caso, não é diferente, nós temos 1.500 agentes operando o dia a dia do microcrédito, e o primeiro passo é que esse agente tente entender
a dinâmica do negócio. Uma vez identificado qual é o fluxo de caixa, de que maneira ele conduz o processo, ele atribui uma linha para giro, que naturalmente é uma linha de um espaço mais curto de tempo, e obviamente que aqueles investimentos que precisam de uma fonte de repagamento mais longa, a gente acaba alongando um pouquinho o prazo para que ele se encaixe dentro do fluxo de caixa de cada um dos empreendedores, né? Eu acredito que todos nós aqui trabalhamos dentro do PNMPO quando se trata de microcrédito produtivo e ele tem uma regulação própria, né? Tem determinados valores que a gente pode ou não pode. Agora, para cada um dos clientes, a gente define ali o que é necessário para ele. Para você ter ideia, a gente tem operações lá de R$100 e até R$21 mil, mas quem vai dizer a necessidade é justamente o plano de negócio que é feito com ele. Ele entendendo justamente como é que funciona o fluxo de caixa, o que ele recebe, mostrando para ele, através da orientação financeira, que ele tem que diferenciar o caixa do empreendimento ao caixa dele familiar. Isso tem dado certo, a gente constrói projetos. E o interessante, assim, falando de histórias de vida, de transformação, a gente tem uma cliente que ela começou com R$100, a gente financiava açúcar para ela comprar outros ingredientes também, fazer doce e vender. Hoje ela tem uma confeitaria formalizada e já faz operação de R$18 mil com a gente. Tem 25 ciclos entre uma operação, liquidar, fazer outra, que ela vem trabalhando com o Crédito Amigo. Ela cresce junto com o programa. Isso que é transformador, isso ajuda a gente a Ela compreender. começou com R$100. R$100 na operação. Em quanto tempo ela montou a confeitaria? Com 10 anos ela chegou à confeitaria, hoje é a melhor confeitaria da cidade dela. Samuel. Eu acho que o ponto principal, o pessoal falou, mais importante que a gente pensar assim, qual é o prazo máximo, qual é o valor máximo, no microcrédito orientado, a gente precisa entregar o crédito que é necessário para aquele projeto, o crédito que, em conjunto com o agente de crédito que fez o plano de negócios, a gente tenha uma certa segurança que vai trazer um retorno positivo para a empresa e não vai ser um problema pagar no futuro. Eu acho que esse é o ponto. E às vezes a gente fala, é mais importante, como esse exemplo que o Elton colocou, é mais importante você fazer os ciclos completos e começa pequenininho e faz dar certo e toma um crédito de novo. Isso é muito mais importante do que tomar um volume alto num prazo longo logo no início. Dá muito mais certo para o empreendimento fazer dessa forma do que, às vezes, o empreendedor que pensa, vou pegar o máximo, no máximo de prazo. Então, esse é o cuidado que a gente sempre tem com essas linhas. Detalha para a gente um pouco mais o Crédito Amigo. No Crédito Amigo, a gente tem uma vantagem interessante, a gente consegue operar com as menores taxas do Brasil, porque nós temos o fundo constitucional e 10% do estoque dos recursos do fundo para cada ano é destinado hoje ao microcrédito produtivo orientado, o Crédito Amigo. No ano passado, a gente aplicou 2,12 bilhões com o FNE, de um total de 11 bilhões que nós aplicamos. Esse ano, a ideia é aplicar 11,9 bilhões no processo como um todo, né, na operação como um todo, 3,9 bilhões do fundo. Só que colocando esse fundo, a gente consegue reduzir as taxas aí para 1,89, 1,94. A faixa maior nossa está entre 1,94 e 1,97 ao mês. Então, realmente torna mais competitivo. A gente acredita que se tem um público que merece cada vez mais ampliar a entrega dos fundos constitucionais para ele, é o microcrédito, porque é a base da pirâmide social. A gente está trabalhando com 10% do total do fundo por ano, né? Colocando à disposição dos microempreendedores e tornando a taxa mais atrativa. Luciana, o Banco do Brasil também oferece vários produtos, né? Possui uma plataforma chamada Mulheres no Topo, que oferece soluções financeiras e educação empreendedora para o público feminino. Além de oferecer microcrédito, o Banco do Brasil, por exemplo, promove a MP Week, uma vitrine virtual para os pequenos empreendedores exporem os seus produtos. Queria que você falasse mais para a gente desse empreendimento. Esse é um projeto que traz muita emoção, porque ele foi criado hoje com 215 anos, a gente tendo uma presidenta mulher no Banco do Brasil, a gente moveu, né, e fez essa plataforma, e ela é baseada em 4 eixos. A saúde mental dessa empreendedora, a gente prepara ela para poder dar toda a segurança, para ela poder entender que ela é dona do espaço, dona do negócio, como que ela negocia. Então, a gente trabalha essa saúde mental dela, dando telemedicina gratuita, apoio psicológico. A gente trabalha as linhas de crédito, então nós somos o primeiro banco a colocar uma linha específica para as mulheres,
onde eu dou maior prazo e maior carência. Então, a gente tem a Giro Mulher e a gente tem a FCO Mulher Empresarial. São 2 linhas criadas especificamente para elas. A gente tem a parte de capacitação, que é o Liga PJ, onde eu dou desde cursos profissionalizantes até a parte de ensinar sobre a gestão do fluxo de caixa, como ela opera, que tipo de negócios, como ela exporta. Então, a gente entra em todo esse ciclo dela para poder capacitar. E, por último, e não melhor, a gente traz promoções para ela, né? Promoções não só de produtos do banco, mas de parceiros como Canvas, para que ela possa entender como é que ela atua nas redes sociais, como é que ela usa o WhatsApp a favor dela, a favor do intuito de vendas. Então, a gente tem feito isso e a plataforma traz histórias de mulheres. Então, a gente traz a história da Mazé, que teve ali também, ela é doceira, ela começou pequena, aí a gente solta vários vídeos para essa mulher se identificar, entender como o banco pode apoiar, em que momento esse banco entra. A gente traz também histórias de mulheres da construção civil, de outros tipos de profissões que a mulher não imagina que ela pode estar. Então, a gente traz essas histórias para que elas possam se identificar e vai trabalhando ao longo desse período com todas elas e mostrando cada vez mais a força do empreendedorismo feminino no Brasil. E a Caixa? O que a Caixa tem de disponível de empréstimos destinados a micro e pequenos empreendedores? Tem alguma linha especial para mulheres, para produtor rural, para outras categorias, Samuel? Vamos falar um pouquinho, eu falei antes das parcerias, hoje a gente tem 19 já parcerias que conseguem entender a realidade local e levar o microcrédito. A gente está olhando para mais 4 já no curto prazo aí para a gente conseguir ampliar essa capilaridade. Acho que o grande desafio sempre que a gente se pergunta, a gente estava falando de taxa de juros antes, né? O que a gente faz para reduzir o risco de forma a conseguir entregar uma taxa melhor para o cliente? Como que a gente melhora a orientação e como que a gente amplia o público? A gente está contando aqui, está falando de algumas experiências muito positivas, mas a gente ainda tem um público muito grande que precisa de microcrédito, que a gente precisa encontrar caminho para fazer chegar lá. Tá? E aí isso inclui o crédito rural, inclui o microcrédito urbano, e a Caixa tem avançado nessas linhas. A gente abriu um edital recentemente para convidar parceiros, para exatamente ampliar o nível de parceria, para a gente conseguir fazer chegar mais o microcrédito em locais e empreendedores que a gente ainda não conseguiu fazer chegar. Acho que esse é o desafio da Caixa. Obrigada, Samuel. Bom, no Santander, do total de crédito concedido pelo programa Prospera, 65% são destinados ao público feminino. O banco mantém também cerca de 1.800 agentes percorrendo o país em busca de pequenos empreendedores que necessitam de recursos para alavancar o negócio. Fernando, explica para a gente como é que funciona no Santander. Vamos lá. Assim, é gratificante para a gente participar de um processo como esse. E o Prospera, para que vocês tenham uma ideia, é a principal iniciativa dentro do social do Grupo Santander no mundo. É super importante, a ponto da gente ter acompanhamento sistemático com o Madri para explicar qual é o impacto que nós estamos causando e aonde nós estamos chegando com o programa. Então, para nós, eu acho que é importante o que a gente vê. Quando a gente fala de preço, por exemplo, é que, à medida em que a gente consegue controlar a inadimplência, automaticamente você começa a baixar as taxas para o cliente final. E à medida em que a gente vai repetindo ciclos, e a maior parte dos nossos clientes são clientes que estão conosco há 5, 10 ciclos, ou seja, clientes que estão aqui há 2, 4 anos, então a gente vem conseguindo, sobretudo agora que a gente vê uma nova tendência na taxa de juros, repassar esse benefício para os nossos clientes. Então, eu acho super bacana toda essa iniciativa. Por outro lado, e pegando o gancho da Luciana, eu acho que vale muito a pena a gente falar de 2 iniciativas que são complementares à concessão do crédito. Elas entram mais no lado da orientação financeira, e nós temos a plataforma que é o Programa Avançar, onde a gente tem mais de 50 cursos para o empreendedor, e esses cursos vão desde ajuda na formação do fluxo de caixa, como ele acessar as mídias sociais para poder alavancar vendas. A gente tem uma série de iniciativas que ajudam
os nossos empreendedores de forma gratuita a terem esse conteúdo. E não bastasse isso, agora a gente começou com um programa de fomentar conhecimento que se chama Educar para Prosperar, onde os nossos agentes são capacitados e eles, de forma sistemática e recorrente, têm que fazer grupos com clientes, com não clientes, para poder exercitar o tema da gestão financeira e dos seus negócios. Uhum. E de que forma a Madri ou Santander Internacional, Espanhol, aproveita essa experiência brasileira? Mona, é muito bacana. Para que você tenha uma ideia, hoje nós temos programa de microcrédito no México, na Colômbia e no Peru. Colômbia e Peru foram copiadas da nossa iniciativa dentro do Prospera Brasil. Então, a gente exportou conhecimento, exportamos gente para que a gente fizesse algo super parecido com o que nós temos hoje aqui no Brasil. Hoje, 100% da operação do Santander é digital, então não foi tão difícil a gente replicar o que nós fazíamos aqui no país, na Colômbia e no Peru, e a ideia é que pouco a pouco a gente também consiga replicar em outros países. Legal. A última pergunta para todos vocês, né? Em poucas palavras, o que esperar do empreendedorismo para os próximos anos? Quais são os desafios e as oportunidades? Precisa de mais educação financeira? Você falou um pouquinho disso aqui, mas quero ouvir uma última palavra de todos vocês. Eu acho que a educação financeira é o principal apoio e é o futuro de sustentação do empreendedorismo. A gente precisa dar e estar bem próximo desse empreendedor. Cada vez mais a gente coloca muito para os nossos funcionários, que é a visita, a proximidade, né? A gente divulgar, disseminar esse conhecimento do uso do dinheiro, do crédito, dessa separação entre as finanças pessoais dele e o que realmente está dentro da empresa, acompanhar realmente esse fluxo de caixa para que ele possa crescer e movimentar a economia do nosso país. Eu tenho uma expectativa muito boa com o microempreendedor, sabe por quê? Quando a gente volta um pouquinho atrás aí, a gente lembra da pandemia, quem mais foi impactado na pandemia foi justamente esses microempreendimentos, porque a atividade deles simplesmente cessou, paralisou, e ele passou a todo o recurso que ele tomava era para alimentar a família, mas ele sobreviveu a isso, né? A gente teve lá alguns picos de inadimplência nesse período da pandemia, mas hoje já voltando ao normal, mostrando que ele foi resiliente, que ele conseguiu se superar, que ele agregou novas oportunidades dentro do próprio negócio ou até mudou de atividade. Ele sofreu muito com a pandemia. Quem passou por isso, acho que o futuro aí é só mesmo alçar grandes voos e a gente tem uma expectativa muito boa. Agora, é sempre necessário lembrar, e aqui a gente tem a oportunidade de estar discutindo com outros atores do processo, que tem muita gente precisando dos microfinanciamentos. Tem muito microempreendedor que ainda não teve a oportunidade que a gente começou lá em 97 de conceder a eles, fazer a inserção financeira, né? Fazer que eles pudessem acessar os financiamentos que os empresários acessam, que antes eles não tinham. E o interessante é que a gente atua com eles sem ter agências bancárias atendendo a eles. A gente tem pequenas unidades, mas quem atende realmente é quem vai lá dentro do empreendimento. Isso faz muita diferença. A gente faz a busca ativa. São os agentes que você falou, os né? agentes de microcrédito. Então é uma busca ativa, porque se você ficar esperando ele dentro de uma agência bancária, isso não vai para frente. Mas os microempreendedores, eu tenho certeza que o poder de transformação deles é muito grande, a gente acredita muito nisso. Bom, a minha expectativa é a melhor possível. Eu acho que o que os colegas já comentaram, a gente tem um público que ainda é pequeno comparado com o potencial de empreendedores que nós temos no Brasil. Então, dado que nós conhecemos, estamos protagonizando o financiamento, a gente tem capacidade de crescer e crescer rápido. Então, acho que o Acredita vem para complementar e para ajudar que a gente acelere um pouquinho esse processo e a gente com certeza vai estar crescendo e crescendo muito para que a gente possa atender a maior quantidade possível dos empreendedores brasileiros. Sua palavra final, Samuel. A gente já está vendo aí um crescimento do interesse no empreendedorismo, a gente falou isso no início, isso é fantástico. A gente conseguir apoiar esse empreendedor e o ponto fundamental, olhando pelo lado do banco, né, a gente conseguir levar a educação financeira, conseguir mostrar que o crédito corretamente aplicado nele, no empreendimento é um crédito que traz benefício, é um crédito que traz crescimento, é um crédito que traz retorno.
E isso, sem dúvida, vai ser o nosso desafio, né? Aproveitar esse momento, estar próximo do empreendedor e conseguir realmente apoiá-lo para que o crédito seja algo transformador positivamente no empreendimento dele. Esse é o nosso desafio. Perfeito. Bem, eu acho que a gente teve aqui uma verdadeira aula do que é microcrédito, né? Acho que não sobrou nenhuma dúvida. Foi um prazer realmente conversar com vocês todos. A Luciana Silva Barbosa de Carvalho, gerente executiva da Unidade de Clientes MP do Banco do Brasil, o Fernando da Hora, head do Prospera Santander Microfinanças, e pela Caixa o Samuel Crespi, superintendente nacional de crédito, pessoa jurídica. Obrigada, Samuel, aí de Brasília. Obrigada, Elton, ter vindo do Nordeste, você que é do Banco do Nordeste. E obrigada a você, Luciana, todos vocês pela participação. Foi um prazer. Obrigada, Prazer, foi um nosso. prazer. E agradeço também a sua audiência, né, sempre prestigiando os nossos podcasts. Procura lá nos nossos canais, você sempre vai encontrar alguma coisa interessante. Até o próximo programa.